Em maio deste ano, a Força Aérea dos Estados Unidos teria enviado um avião para realizar um teste em comum com uma nova arma monstruosa. O teste já havia sido adiado várias vezes, e segundo um porta-voz do Congresso americano, não está claro por que e com que finalidade essa tecnologia está sendo desenvolvida. Que tipo de arma é e qual é o propósito? A resposta a seguir deste relatório. Tanto os Estados Unidos, quanto a Rússia e a China têm trabalhado no desenvolvimento de armas cada vez mais sofisticadas. No entanto, Moscou desacelerou sua fabricação devido à proibição do Ocidente de vender eletrônicos, microchips e peças usadas em armas de destruição em massa. E ao Pentágono, que tem um programa de armas muito bem desenvolvido, muito bem dirigido, capaz de criar uma ameaça credível contra os inimigos dos Estados Unidos. O porta-voz do Pentágono disse que esta nova arma é considerada um verdadeiro monstro, pois é capaz de planar e se mover em várias direções a baixa altitude, e a uma velocidade incrível. Antes de continuar contando em que consiste o teste de armas do Pentágono, quero me referir ao tópico que você devia em um programa anterior, sobre os avanços chineses em relação ao programa espacial de Pequim. Acontece que a China supostamente lançou uma nova espaçonave recuperável em órbita, e esta aeronave lançou vários objetos não identificados em órbita, após o enigmático lançamento do avião espacial da China, segundo fontes de inteligência dos Estados Unidos. Disse que a nova espaçonave da nação asiática foi fortemente influenciada pelo avião espacial secreto da própria América, o Boeing X-37B. Depois de 9 meses inteiros flutuando entre as órbitas da Terra, o avião espacial chinês voltou à Terra pela segunda vez, tornando a China um dos poucos países a lançar e recuperar com sucesso uma espaçonave retornando à Terra. A Xinhua, que é uma das agências de mídia estatais comunistas, anunciou orgulhosamente este importante marco no progresso do país na tecnologia de espaçonaves reutilizáveis. O avião chinês, sobre o qual o governo de Pequim manteve silêncio, permanece um mistério em relação ao seu design, capacidades e desempenho. No entanto, muitos especialistas já especulam que poderia ter sido inspirado no avião espacial americano, o Boeing X-37B, que decolou pela primeira vez em 2010. Cuidado com isso. As capacidades militares do avião espacial USX-37B preocupam o governo chinês, de acordo com Kevin Polpeter, pesquisador do Centro de Análise Naval, que falou com o meio de comunicação dos Estados Unidos. De acordo com Polpeter, tais preocupações podem ter estimulado o desenvolvimento da China de uma espaçonave não tripulada de tamanho modesto semelhante, especialmente devido aos laços estreitos do país com seus programas militares e espaciais. Em março, o radar de rastreamento por satélite dos Estados Unidos detectou um objeto que estava desaparecido desde que foi lançado de uma espaçonave chinesa em outubro de 2022, de acordo com o relatório do SCSIS. E muito cuidado com isso. Tal lançamento pode ser indicativo que esta aeronave chinesa tem a capacidade de derrubar satélites usando um tipo de braço robótico, especulam os especialistas. Então aqui está a questão. Como puderam os chineses desenvolver uma aeronave com características de ônibus espaciais, quase idêntica ao avião espacial americano X-37B, que a NASA lançou ao espaço em 2010, ou seja, há 13 anos, e que os chineses desenvolveram? 10 anos? A NASA levou mais de 3 décadas para desenvolver seus ônibus espaciais, e a Boeing trabalhou na aeronave X-37B por mais de 15 anos. Por favor, envie-nos suas opiniões e comentários sobre isso. Tudo isso é para reflexão. Dito isto, vamos continuar com nossa análise hoje. O teste da arma pelo Pentágono consistiria em enviar um bombardeiro B-52H, que carregaria um míssil no ar,
e depois lançá-lo em direção ao alvo pretendido a uma velocidade incomparável, informou a Força Aérea. O objetivo é acelerar o míssil a mais de 5 vezes a velocidade do som, com o uso subsequente de um segundo estágio fictício que se desintegraria rapidamente na atmosfera. Apelidado de AGM-183A, o míssil hipersônico é desconectado da arma de resposta rápida lançada do ar, em uma série de testes iniciais, parte de um programa do Pentágono. Disse que o míssil foi projetado para atravessar a atmosfera a uma velocidade impressionante de 20 vezes a barreira do som. De acordo com um comunicado da Força Aérea, este míssil é capaz de destruir vários alvos valiosos e sensíveis ao mesmo tempo, devido à sua velocidade impressionante. O projeto típico de mísseis hipersônicos, incluindo este em particular, consiste em 2 estágios. A etapa inicial envolve um foguete, que acelera a arma muitas vezes a velocidade do som, mantendo-se a uma altitude menor que os ICBMs, que atingem a atmosfera antes de lançar suas cargas nucleares. No processo, um planador carregando a arma é lançado antes de seu próximo movimento, que é considerado a etapa final antes de chegar ao seu destino. É por isso que o processo consiste em 2 etapas. Este planador viaja rapidamente pela atmosfera, e os designers o comparam a um surfista que surfa nas ondas balançando e zigue-zagueando, tornando um desafio para quem tenta derrubá-lo. A menor altitude desta manobra destina-se a tornar uma arma hipersônica menos detectável e muito mais difícil de destruir. A dificuldade em detectá-lo se deve ao mesmo motivo, por isso, é mais difícil vê-lo em movimento. E aqui está uma comparação entre um míssil balístico e um míssil hipersônico. Um avião pousando em um aeroporto a apenas 5 milhas, km. 8 km, de distância é muito mais visível do que um avião no ar a 10 milhas, km. 16 km, de distância, aproximando-se do mesmo aeroporto, e isso é lógico. Mas, ficar mais baixo no chão torna mais fácil se esconder atrás de árvores, prédios e até mesmo outras aeronaves. O mesmo princípio se aplica aos mísseis hipersônicos, que são muito mais difíceis de abater porque a maioria das armas de defesa só param os ICBMs em seu ponto mais alto no espaço. Durante anos, um ICBM, ou míssil intercontinental, e um planador hipersônico Mach 20 mantiveram velocidades semelhantes. O sistema de defesa antimísseis obtém uma visão melhor do alvo enquanto ele está mais alto, e o ICBM mostra movimentos ainda mais previsíveis. Muitos países, e não apenas os Estados Unidos, estão buscando o desenvolvimento de armas hipersônicas, porque são mais difíceis de detectar. E este é um exemplo muito específico. É como fazer uma viagem de Nova York a São Francisco em linha reta, em vez de fazer um desvio pelo Círculo Polar Ártico no caminho. Por que é um exemplo? Porque enquanto o míssil balístico intercontinental faz um movimento parabólico ascendente para atingir uma grande altitude depois desse contra seu alvo, um míssil hipersônico o aproxima muito mais do solo. Em 2018, o presidente russo anunciou o início do programa de armas hipersônicas de seu país, garantindo que os objetivos do programa seriam atingir Mach 20. Pavel Podvig, analista militar, expressou suas dúvidas na época sobre o quão produtivos seriam essas armas. Segundo ele, os mísseis hipersônicos pareciam ser uma arma sem alvo preciso. E é aqui que eu diferencio desse analista militar. Por quê? Porque para os russos o conceito, mais rápido, significa maior capacidade. Assim como para eles, o conceito de maior significa mais poderoso. Por isso embarcaram na fabricação, por exemplo, do maior avião de passageiros do mundo, o Antonov 225 com gigantescas 6 turbinas. Assim, o objetivo de fabricar mísseis hipersônicos que atingem velocidades de Mach 20, para os russos,
é continuar a se gabar de sua grandeza e incutir terror em seus antagonistas. No entanto, Podvig tem razão quando descreveu as armas hipersônicas como armas em busca de uma missão, que o próprio analista militar não mencionou. Mas continua insistindo que não é uma missão qualquer. É um objetivo. Qual é? Se eles disserem que seu inimigo está vindo para atacá-lo com uma arma e você tiver uma faca para se defender, estará em séria desvantagem contra seu oponente. Não é verdade? Embora se você for inteligente o suficiente puder jogar a faca nele antes que ele atire em você, e se você acertar o alvo, você pode ter vencido o confronto. Mas se é seu inimigo quem atira em você primeiro, o que você acha que vai acontecer? O resultado é mais do que óbvio. É por isso que quanto maior a velocidade, maior a vantagem. O mesmo acontece quando seu inimigo tem uma arma hipersônica que deveria ser imparável. Portanto, nessas circunstâncias, você tem uma batalha perdida. No entanto, as armas hipersônicas russas não são imparáveis. E isso já está comprovado. Simplesmente fazer alguns ajustes nos sistemas antimísseis Patriot foi suficiente para conter um ataque de míssil hipersônico russo Kinjal. Então, minha opinião pessoal é que não importa se o inimigo tem mísseis hipersônicos, se você tem armas para se defender. Além disso, usar esses tipos de armas realmente não altera seu potencial de atacar seus alvos. Isso porque os mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, já são totalmente capazes de evitar os sistemas convencionais de defesa antimísseis, e não estou falando dos Patriots, pois estes já estão em outro patamar. Laura Grego e outros analistas da Union of Concerned Scientists apontaram que, embora os Estados Unidos tenham a tecnologia de defesa antimísseis mais avançada do mundo, ela não é eficaz. E nisso eu também difiro desses analistas, e vou te dizer o porquê. A Força Aérea afirmou que a alta velocidade do ARRW sendo testado pode ser útil para atingir vários alvos sensíveis ao mesmo tempo. E eu acrescentaria que a grande vantagem é que os inimigos antagônicos dos Estados Unidos não têm tecnologia para se defender de um ataque norte-americano com esse tipo de míssil hipersônico, que viajaria Mach 20. Segundo Podvig, as armas hipersônicas são motivo de preocupação, pois não constam dos atuais acordos, que visam limitar a fabricação de outros tipos de armas, como mísseis balísticos intercontinentais. Além disso, há um fato que não pode ser ignorado, pois a tecnologia ainda está cercada de ambiguidades, ou seja, ainda está em fase de testes, apresenta um risco considerável, mesmo para quem a manipula. Agora, sobre por que discordo que a tecnologia de defesa antimísseis dos Estados Unidos seja ineficaz. Claro, a tecnologia atual ainda tem falhas e sua eficácia não é 100% ideal. Então, a tecnologia que vai prevalecer é o micro-ondas e o laser, e os Estados Unidos e Israel já possuem aparelhos capazes de derrubar até 100 mísseis ao mesmo tempo. É interessante notar que o próximo teste de míssil hipersônico dos Estados Unidos mostrará apenas o míssil, mas não o planador, embora o planador seja a peça de tecnologia mais avançada e importante neste dispositivo. Os foguetes estão em uso há algum tempo, mas os planadores, que podem se mover várias vezes mais rápido que um F-16, simplesmente não existem ainda. Por sua vez, um porta-voz do Pentágono disse que houve alguns atrasos em relação ao teste. O míssil chegou à base aérea de Edwards, na Califórnia, em 1º de março, e 6 de março foi a data original para o primeiro teste. No entanto, no dia 5 de março, ou seja, um dia antes, eles emitiram um comunicado estendendo o prazo para 30 dias sem dar nenhuma justificativa, e a prova foi adiada cada vez mais, e já estamos em maio.
As limitações da utilidade dessas armas foram apresentadas em uma análise independente publicada no ano passado no Journal of Science and Global Security. Um porta-voz do Pentágono disse que, quando o Departamento de Defesa desenvolve uma arma como essa, já está trabalhando em como detê-la, para que, no caso improvável de cair em mãos inimigas, o país tenha uma maneira de defender seus cidadãos. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus os abençoe e até o próximo show.